Olá pessoal, hoje vamos estar falando sobre as consequências da chamada expansão marítima europeia que se inicia no século XV. Quais são os interesses envolvidos nessa chamada expansão marítima? A questão do comércio de especiarias. Já existia um comércio há alguns séculos, realizado ali pelas cidades italianas, com Constantinopla, Bizâncio e o Oriente, um comércio que se intensificou pós-cruzadas. Mas no século XV, nós temos aí a procura de novas rotas para chegar ao Oriente, as chamadas Índias, na busca pelas especiarias. E essa nova rota ela vai ser empreendida primeiramente por Portugal, depois por Espanha. Então, um dos grandes interesses era o comércio das especiarias. Meninos, o comércio de especiaria era tão lucrativo que uma carga de especiaria trazida do Oriente, ela poderia dar até 6.000% de lucro. Então, era sim um comércio vantajoso. Outra necessidade, outro interesse dessa expansão marítima era encontrar novas jazidas de metais preciosos, de ouro e prata, porque as jazidas de ouro e prata da Europa já estavam assim esgotando, porque ela era usada para cunhar moedas que eles gastavam comprando essas especiarias. Então tinha que encontrar novas jazidas de ouro e prata. Outra coisa, conquistar novos territórios, até porque para encontrar novas jazidas de ouro e prata tinha que ser em outros territórios, então precisava conquistar novos territórios. Mas a conquista de território não era só por conta de procurar ouro e prata, era para alargar, aumentar suas possessões territoriais também. E um último interesse, que é a missão evangelizadora, era transformar os povos não cristãos em cristãos. Eu estou falando dos povos da África, né? Num primeiro momento o contato dos portugueses são com os africanos e posteriormente com os nativos da América. Ok, e esse contato com a América, essa descoberta da América feita por portugueses e espanhóis, ela vai trazer consequências para a Europa e para as terras conquistadas, para as regiões conquistadas. Quais são as consequências para a Europa? A consequência para a Europa é principalmente o enriquecimento da Europa. Vamos pensar Espanha. A Espanha deve ter levado algo em torno de 18.000 toneladas de ouro, a prata uma quantidade muitíssimo maior. Então você tem o enriquecimento da Europa em função da descoberta de jazidas de metais preciosos, em função do lucrativo comércio de especiaria, posteriormente pela implantação da monocultura nas terras conquistadas. Então você tem aí, além da mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, você tem um enriquecimento muito grande dos países envolvidos nesse processo de expansão e colonização. Mas para os povos conquistados, quais são as consequências? Esses povos conquistados, eles são conquistados e explorados. Então as consequências para os conquistados são drásticas. Você tem aí a disseminação de doenças que vai dizimar nações inteiras de indígenas na Europa. Você tem a exploração do trabalho
desses nativos, que vai provocar a morte de mais dezenas de milhares de nativos. Você tem o desaculturamento, porque no momento que o europeu chega aqui com a chamada missão evangelizadora, cristianizando, ele quebra os modos de vida, a cultura dos povos nativos e implanta sua cultura. Então os nativos passam por um processo de desaculturação. E talvez o mais grave deles, a escravidão, o comércio de pessoas, a quantidade de pessoas tiradas, forçadas a sair da África, comercializada como escravos. Lembrando que não só o negro foi escravizado, o indígena também foi, mas o lucrativo, o interessante da escravidão era escravizar negros, porque o comércio, comprar e vender pessoas, era um comércio muito lucrativo, dava muito lucro, e depois de comprado e vendido ele ainda era explorado como escravo. Ok, e para garantir esses lucros, né, porque estava tudo muito lucrativo, especiarias, a exploração de novas terras, de jazidas de minerais, a monocultura, o comércio de escravos, para garantir essa riqueza, os estados modernos europeus, as chamadas nações absolutistas, elas criaram uma política econômica. Qual é essa política econômica? É o chamado mercantilismo. O que o mercantilismo prega? Ele prega a intervenção do Estado na economia como uma forma de garantir a riqueza. Então, o chamado mercantilismo, ele tem algumas características. A primeira delas eu já pontuei, que é a questão da intervenção do Estado na economia. O Estado estabelecia até o que se produzir, o que é interessante produzir. Vamos pensar aqui numa intervenção, um exemplo de intervenção do Estado na economia, a relação Portugal com a colônia Brasil. Chegou aqui num primeiro momento, não encontrou ouro e prata, né? O escambo de pau-brasil não era suficiente para render os lucros esperados por Portugal, então o Estado vai intervir na economia de alguma forma e dizer assim, o que é interessante produzir? Um produto que era uma especiaria que eles traziam das Índias, que era, aliás, muito cara. Então, vamos plantar cana-de-açúcar e produzir açúcar. Os colonos não vieram para cá e falaram, vamos montar aqui pequenas propriedades, vamos produzir aqui de acordo com o nosso interesse. Não, quem veio para cá veio a mando do governo português, firmando um acordo com o governo português para produzir aquilo que era interessante para o governo português. No caso, a produção açucareira. Outra característica do mercantilismo é a questão do metalismo. Acreditava-se que acumular metais preciosos, ouro e prata, era o que garantia o fortalecimento da riqueza do país. E a Espanha fez isso muito bem, porque ela encontrou muito fácil no Império Azteca grande quantidade de ouro, e era um negócio que ela nem precisava de estar explorando, porque os aztecas tinham seus templos todos decorados com grandes palácios, com grande quantidade de ouro, né? Era o ouro já extraído e moldado, mas na região da Bolívia, Potosí, eles extraíram toneladas e toneladas de prata. Então, o metalismo foi uma característica muito marcante do mercantilismo espanhol. A chamada balança comercial favorável
é outra característica do mercantilismo. O que é essa balança comercial favorável prega? Que você precisa vender muito, né, para ter muito lucro e comprar pouco. Então é muita exportação e pouca importação. E o outro ponto crucial do mercantilismo é a exploração das colônias. Quando a gente fala aí da questão da intervenção do Estado na economia, tal, que eu citei Brasil, já está aí muito claro essa questão da exploração das colônias. As colônias tinham que gerar lucro para a metrópole, por isso produzir aquilo que era de interesse da metrópole, e a colônia só podia, aquilo que ela produzia era comprado pela metrópole, que é o chamado exclusivo metropolitano, só a metrópole pode comprar da colônia, e tudo que a colônia precisa para sobreviver é a metrópole quem vende. Então ela extrai da colônia matérias-primas e vende produtos industrializados. Ela equilibra, a metrópole equilibra a sua economia, chamada balança comercial favorável, e na contrapartida esmaga a economia colonial. Ok, você tem aí vários tipos de mercantilismo, ele vai oscilar de um país para outro, porque nesse período aí eu falo os grandes conquistadores Portugal e Espanha, mas posteriormente Inglaterra, França, Holanda também entram na brincadeira de colonizar. E o que acontece? A Espanha ela vai dar muita atenção para a questão, até porque ela estava encontrando fácil muito metal precioso, ela vai dar muita atenção para a questão do metalismo. Portugal, que num primeiro momento não encontrou metais preciosos, ele vai se dedicar à monocultura e ao comércio de escravos. Posteriormente, lá no século XVIII, Portugal encontra ouro na região que a gente chama hoje de Minas Gerais, né, do estado de Minas Gerais, e vai aí estar praticando o metalismo também, embora Portugal não soube segurar, como se diz, a riqueza, a riqueza do metal, do ouro descoberto, porque Portugal não conseguiu manter a balança comercial favorável como devia. Portugal vendia para a colônia, explorava a colônia, mas ele gastava o ouro tirado daqui comprando artigo de luxo da Inglaterra. Então, lucrou a Inglaterra, que investiu na manufatura e no comércio. A Inglaterra investiu na manufatura, no comércio e na pirataria. Era mais lucrativo para a Inglaterra explorar os navios, assaltar os navios que estavam indo, os navios espanhóis carregados de ouro e prata que ia da América para a Espanha. Era mais interessante assaltar do que ir procurar jazidas. Então a Inglaterra se enriquece dessa forma, e no final das contas a grande vencedora, digamos assim, desse período mercantilista é a Inglaterra, porque Portugal e Espanha não souberam segurar suas riquezas. Meninos, por hoje é isso, tá?